Bem-vindos a mais um episódio de Três Tons de RH. E hoje a gente tem uma pergunta interessante para vocês. Você sabe qual é o conceito do Executive as a Service? Esse é um conceito novo. Se vocês quiserem entender o que isso significa e as oportunidades que esse novo conceito pode te trazer do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de carreira, fique até o final. E lembrem, curtam, compartilhem, né, comentem sempre os nossos posts e a gente vai poder evoluindo sempre assim e trazendo novos temas aqui para o nosso Três Sons de RH. O conceito, gente, de Executive as a Service é aquele executivo que pode estar participando de um projeto, pode ser um interino, né, de trabalhar por um tempo determinado para uma certa empresa. Ele pode estar cobrindo, talvez, gaps do ponto de vista de conhecimento, habilidades, etc., dentro de uma equipe. E é um conceito super novo. Talvez para uma empresa faça muito mais sentido, na verdade, dela trazer esse executivo por um tempo do que contratar uma pessoa CLT, etc. e tal. Então, a gente tem visto que cada vez mais tem surgido oportunidades nesse sentido. E a ideia hoje aqui é a gente explorar um pouco mais isso. E eu vou, obviamente, estou aqui com a Mari Cordeiro e a Valéria Fernandes, para ajudar a gente a explorar esse tema e ver que caminhos, né? Tanto a pessoa que tem interesse em se tornar um executivo as a service, caminhos que ela pode seguir, e a empresa, né, que é o contratante desse serviço, como é que ela pode buscar esse tipo de executivo no mercado, como é que ela identifica que aquele executivo pode cobrir aquela oportunidade que ela tem, aquela necessidade que ela tem pontual. Valéria, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Como é que você acha que a empresa hoje ela enxerga esse tipo de executivo? Você acha que ela vê com bons olhos esse tipo de iniciativa? Olha, Sérgio, eu acho que nós estamos neste caminho. Talvez uma das maiores tendências que a gente consegue perceber é essa. Por quê? Porque as organizações, é óbvio, têm portes diferentes. Muitas vezes, uma organização ela está no momento em onde ela não tem condições de ter um executivo mais experiente, porque esse executivo teria uma remuneração muito acima do que ela poderia pagar, ou até mesmo essa organização, ela não precisa de um executivo desse calibre por tanto tempo assim, porque ela está realmente no momento ali de virada. E aí, o que acontecia até bem pouco tempo? Ou ela trazia alguém muito mais júnior, apostando no talento e arriscando, porque pode dar certo, pode não dar certo. Né? Apostar que a pessoa vai conseguir trazer tudo o que a organização precisa, sendo que nunca fez antes, ou tem muito pouca experiência, pode dar certo, mas é arriscado, pode não dar. Né? E aí quem vai pagar o preço é a própria organização. Então, isso traz uma flexibilidade para você, para a organização ter o perfil de profissional que melhor atenda à sua necessidade. E para os profissionais, eu acho que a gente vem caminhando para um caminho de muito mais flexibilidade, de muito mais liberdade. A gente já viu isso várias vezes. Em algum momento da carreira, aquele profissional muito experiente, que mostra, que dá resultados, que contribui de fato, ele não está mais tão disposto a estar numa única organização ou em ter todos os dias, né, da semana dele dedicados a uma organização. E aí acaba que ele vai se afastando, ele se afasta do mercado de trabalho, vai fazer outras coisas, sendo que ele ainda tem muito que contribuir. Então, quem perde? O mercado, né, as organizações e, eventualmente, esse profissional também, que pode agregar muito mais valor nas organizações. Então, eu acho que traz um benefício geral para organizações e para profissionais. Só que não Eu é tão concordo. simples. Precisa mudança de cultura, né, Mari? Eu concordo. Todo mundo sai ganhando com esse novo modelo, com certeza. Precisa de mudança de cultura interna, precisa de muita flexibilidade, muita. Porque, veja bem.
Esse profissional, ele vai ter que ser o gestor, é como se ele fosse uma microempresa. Então, ele é o próprio financeiro dele, ele é o próprio setor de vendas, de marketing, o DP, tudo é ele. Ele tem que ter essa mentalidade de empreendedorismo, sem dúvida alguma. Ele tem que ser capaz de fazer diagnósticos rápidos, porque quando a gente está trabalhando numa empresa, a gente leva um tempo para a gente entender aquela cultura, para a gente se ambientar, para a gente poder dar opiniões mais robustas, né, contribuições maiores. No entanto, quando a gente pensa no profissional com esse perfil, ele chega chegando, porque ele está ali por um determinado tempo, né? Então ele tem que ser assim cirúrgico, ele tem que ter esse diagnóstico muito rápido, olhar, bater o olho e saber o que ele precisa fazer, o que a empresa, né, como que ele pode contribuir da melhor forma. Ele tem também que ter uma capacidade de adaptação às diferentes culturas, né? Que eu acho que é isso que você está falando, né, Valéria? Dessa cultura. Não é só a cultura dessa empresa, daquela outra, e às vezes o profissional, dependendo do contrato que ele faz, ele pode prestar esse tipo de serviço para mais de uma empresa ao mesmo tempo, não é, Sérgio? Não, sem dúvida. Obviamente, desde que você não tenha conflitos de interesse, né? Empresas, obviamente, não podem ser do mesmo segmento, concorrentes, Claro. etc. e tal. E é interessante que você abordou essa questão com o empreendedorismo, porque, de fato, você passa a ser dono do seu próprio negócio, vamos chamar assim, mas é um one-stop shop, como a gente fala, né? Quer dizer, você é literalmente tudo. Eu acho que tem um viés de consultoria, obviamente, né? E um consultor, ele está acostumado a ter muitos clientes, e clientes diferentes, com diferentes desafios. E o maior desafio de um consultor, na minha visão, é você ser parte sem fazer parte, né? O que eu quero dizer com isso? Você é inserido nesse contexto da organização, da empresa, do seu cliente, mas você não tem ascendência sobre ninguém, você, na verdade, não tem hierarquia nenhuma, você é um consultor, né? Então, talvez os desafios sejam maiores ainda, porque a sua capacidade de convencimento, o seu poder de síntese, a sua capacidade de influenciar as pessoas, né, que estão nesse projeto com você, ou nessa atividade com você, sendo um interino, sendo um executive as a service, ela é desafiada o tempo todo, né? Porque você não é o chefe ou líder da organização, mas você tem que conquistar também uma liderança para conseguir fazer, vamos dizer assim, os projetos nos quais você se envolveu ou as suas entregas acontecerem também. Além do que depende só de você como execução, existe uma parte também que depende, obviamente, de outras áreas da empresa, né? Vão depender de outras áreas da empresa. Imagina alguém que entra para repensar o portfólio de produtos de uma companhia, ou alguém que entra para reforçar, talvez, inclusive o time de vendas, né? Gerando, pelo networking, gerando leads de vendas, gerando novas portas de entrada, criando novas oportunidades, etc. Você depende da equipe interna da empresa para fazer esse trabalho também. Então, acho que as empresas também vão passar por um processo interno, né, de mudança para se adaptar a esses novos profissionais, né, para conseguirem inserir esse profissional dentro de uma governança já existente. O que que você acha, Valéria? Eu acho perfeito o que você está falando, e eu vejo essa mudança como muitas oportunidades positivas para a organização, né? Porque quando você tem, então, a necessidade desta clareza, porque esse profissional ele vem com um objetivo muito claro, né? Por um período e com resultados a atingir. Então, você ajuda a organização a ser a estar mais focada naquilo que realmente vai fazer a diferença. Porque a gente sabe, todos nós aqui já trabalhamos em organizações, muitas vezes a organização tem uma rotina, tem ali uma dinâmica, e muitos projetos, eles meio que se embaralham, né? Naquela dinâmica, naquela rotina. São postergados para o próximo ano. Ah, esse ano entrou, né, a variável um, 2, 3, fica para o próximo ano. Quando você tem um profissional que já entra com este objetivo, ou com alguns objetivos, aquilo já está muito pré-determinado. Então, a avaliação, de fato, né, de investimento versus resultado, ela acaba ficando mais óbvia, né? Então, acaba requerendo mesmo que a organização se prepare
para este modelo. Eu já ouvi alguns comentários positivos nesse sentido, mas também já ouvi algumas preocupações. Porque, claro, a gente vem de uma prática, mudar de prática de gestão ou mixar práticas de gestão, muitas vezes pode ser um desafio. Então, eu já ouvi coisas do tipo, Sérgio, olha, eu acho que esse profissional não vai se comprometer, eu não vou poder contar com ele 24 horas por dia. Como assim? Né? Um executivo que trabalha para mim tem que estar disponível 24/7. Então, tem alguns paradigmas que a gente sabe, nem fazem sentido, né, que existam, mas que estão muito vinculados a uma maneira, talvez, mais conservadora, vamos dizer assim, de atuação. E a gente está caminhando para um mundo diferente, para um mercado diferente. Então, essa história do 24/7, será que realmente é o melhor você ter um profissional 24/7? Esse profissional está me entregando realmente o que eu preciso? Ou ele está só alongando aí a permanência dele na organização, né? Eu estou desembolsando para mantê-lo, mas ele está demorando para me entregar. Então, acho que tem que olhar os dois lados, né? Não sei, faz sentido? Essa confiança, né, Valéria, é uma confiança que precisa acontecer dos dois lados, empresa e colaborador, né, executivo, num curto espaço de tempo. Porque quando a gente está ali numa relação, um vínculo que vai, né, sem data para término, esse vínculo de confiança ele vai acontecendo gradativamente. No entanto, quando a gente tem alguém que vem para um projeto por um tempo específico, aí a confiança ela tem que ser uma coisa que eu gosto muito de orientar. Tem chegado alguns profissionais, né, com esse desafio, com essa ambição de carreira, esse novo modelo, e eu estou empolgada assim, em poder experimentar também, porque é novidade para todos nós, né? E uma coisa que eu tenho trabalhado com eles é assim, ó, cria qual que é o teu principal valor. Como é que você vai agregar, né? Ah, então eu tenho esse projeto daqui. Se possível, crie um método, se possível, crie a sua assinatura, sabe? Daquele trabalho dentro da tua área. Então, por exemplo, eu aqui na minha área, adoro criar coisas, né? Eu criei uma metodologia que se chama Code, e dentro dessa metodologia eu ajudo as pessoas a terem clareza sobre o que elas precisam desenvolver, pessoas ou equipes, entender qual que é a origem de tudo, de todos os problemas, de todos os desafios, qual que é a direção que precisa tomar e execução. É isso que a gente faz para poder romper as barreiras invisíveis e aí vai embora. Só que isso, para a gente que é de desenvolvimento humano, é muito claro, a gente tem várias metodologias, né? Agora, dentro da sua área, você também precisa ter a sua metodologia, porque você tem toda uma experiência que te trouxe até aqui, coloca isso no papel, lista, né, o que que é e tenha clareza. Qual é o problema que você ajuda a resolver? O principal problema que você ajuda a resolver quando você é contratado por uma empresa. Isso vai te dar pistas de como que você pode construir o seu método, a sua ferramenta de trabalho. Porque quando você chega e apresenta isso, você conta para a empresa, olha, eu tenho um plano, e o meu plano é desse jeito. Isso gera, né, isso faz ganhar muito tempo em confiança, quando você está ali negociando e tentando vender o seu trabalho, né? Não, Mari, só adicionando ao que você comentou, acho que você foi bem precisa aqui. Isso ajudaria até a empresa a definir os objetivos do contrato que você vai fechar com essa empresa, né? E também ela criar critérios de avaliação de desempenho desse executivo, porque tem que ser avaliado também. Essa, na minha visão, talvez esse seja um dos grandes desafios. Como é que você cria esses critérios de avaliação do executivo, as a service? Porque esse executivo ele pode estar num projeto específico, talvez os entregáveis são mais, vamos dizer, objetivos, são claros, mas eu já tive experiência aí, eu, né, como Executive as a Service, onde eu tenho um papel principal, por exemplo, na companhia, que é um suporte comercial para abrir portas comerciais, né, que a gente chama de go-to-market da empresa, e ao mesmo tempo, com o passar do tempo, na verdade, eu fui chamado, por exemplo, para uma discussão do to be, né, do futuro do produto da companhia, para poder influenciar, porque ela tinha uma relação direta com a minha experiência. Depois eu fui chamado também para fazer
algumas palestras sobre liderança para as equipes internas. Depois eu fui chamado para fazer, isso tudo dentro do mesmo contrato. Depois eu fui chamado para fazer mentoria, por exemplo, de um dos líderes, né, de vendas da companhia. E o interessante é que conforme você vai se envolvendo com a companhia, outras, o que a gente chama de upsell, né? Outras oportunidades vão surgindo, porque a empresa passa a te ver, né, por completo e ver onde você realmente pode contribuir, não só naquele, vamos dizer assim, naquele ponto de entrada onde você mencionou, né? O que que eu faço de melhor? Qual que é o meu maior objetivo, etc e tal. Óbvio, para você poder ganhar a própria confiança da empresa, você tem que chegar com algum tipo de processo, de estrutura, né, de metodologia de trabalho que vai criar essa confiança, onde a empresa vai se sentir segura em te contratar. Você dá um norte para a companhia de como você vai trabalhar e como é que você vai se integrar com as equipes internas, etc e tal. Mas com o tempo vão surgindo oportunidades e elas não necessariamente estão ligadas a esse objetivo inicial. E vocês acham que o mercado brasileiro já está pronto para essa nova forma de trabalho? Eu acho que o mercado ele tem percebido essa necessidade, né? Principalmente as empresas têm percebido essa necessidade. Empresas, acho que quanto mais jovens, inclusive, as empresas me parecem que elas talvez tenham até mais oportunidade para esse profissional. Então, é super importante, eu vou dar outro testemunho pessoal aqui, porque a precificação do seu trabalho é muito difícil. Não é fácil, gente, você precificar o seu trabalho. E muitas vezes você transforma, né, a precificação em horas. E eu já me dei conta que muitas vezes, sei lá, eu tenho um contrato, vamos supor, de 10 horas mensais com uma empresa. Eu já me dei conta que para uma atividade definida de 10 horas mensais, só que paralelamente àquela atividade, onde eu tenho contato com a empresa nessas 10 horas, reuniões e tudo mais, discussão de projeto, etc., eu gasto outras 10 horas mas fácil, né? Mas ou mais para conseguir marcar uma reunião ou para fazer um primeiro approach, talvez com aquela pessoa que a gente tem interesse em conversar, precisa marcar um almoço com aquela pessoa. A hora que se eu pudesse computar de fato quantas horas eu trabalhei para aquele projeto, para aquele contrato, seriam muito mais de 10 horas por mês, talvez o dobro. Então, precificar essa questão do contrato do Executive as a Service é um novo desafio que eu acho que nem o executivo sabe muito bem como fazer, né? Porque é uma coisa meio que de experiência vai te dando um pouquinho mais de traquejo nisso, e nem a empresa sabe muito bem como precificar e como controlar esse tempo que o executivo de fato está trabalhando, porque muitas coisas que você faz não são visíveis, não são óbvias, não são claras para a empresa. Você faz vai todo um trabalho muitas vezes nos bastidores e a empresa não vê isso, né? Não é tangível para a companhia. Então tá aí um outro desafio muito grande, né? Além de você, como a Valéria falou, como é que você sabe que você está sendo produtivo, que você está, né, tendo o payback, né, adequado ao seu volume de trabalho, à tua contribuição, né? Eu até acho que futuramente a gente pode ter até alguns modelos mais estruturados, inovadores aí de contratação, alguns contratos que vão focar mais no longo prazo, talvez contratos pré-IPO, por exemplo, onde você possa ter lá uma remuneração por sucesso em stock option, esse tipo de coisa. Vai acabar acontecendo isso, eu acho, né? E também acho, Mari e Valéria, que a Valéria comentou isso, essa também pode ser uma nova forma de contratação. Por que não? Né? A melhor forma de você avaliar uma pessoa para aquela posição é o on the job, né? Assim, é ver a pessoa trabalhando na posição. Talvez seja uma forma interina de você contratar alguém, né? Você contrata como se fosse uma experiência mais longa, né? Sem contratar na formato CLT, contratar como um advisor, ou como um autônomo, ou mesmo como uma pessoa jurídica. E depois, se tudo der certo, você pode efetivar essa pessoa, né? Quem sabe é uma outra maneira de se contratar. Valéria, você acha que essa forma. Você já viu pessoas hoje? Você trabalhou em RH por muitos anos, trabalha em RH até hoje. Você viu pessoas sendo contratadas após talvez um contrato desses de consultoria? Sim, tenho visto, felizmente, não só comigo, né, mas eu tenho visto outros sendo contratados e tem sido, acho que, muito bem sucedido. Novamente, eu acho que
O importante é escolher o profissional correto, isso sempre é um desafio. Escolher profissionais que tenham experiência naquilo que no que a organização está buscando, que tenham maturidade também para este tipo, né, de contrato de serviços. E nada tem a ver necessariamente com idade, né? Então, às vezes, a gente até vincula a uma pessoa mais sênior com a idade, né, mais sênior, né? Mas não necessariamente. É necessário ter experiência profissional naquele tema, ter ali resultados que possam ser aferidos no passado e que tenha maturidade para estabelecer esse novo formato de contrato. Então, eu acho que tem sido uma experiência, uma tendência, melhor dizendo. Mas eu acho também que muitos paradigmas precisam ser quebrados. E aí é o desafio, de fato, das organizações começarem a olhar cada vez mais para resultados, cada vez mais para planejamento e menos para a necessidade de ter alguém à minha disposição o tempo inteiro. É importante ter profissionais à disposição da organização, mas, infelizmente, eu posso dizer isso, né, dos meus 30 anos em recursos humanos, só isso não traz resultado. Já vi profissionais permanecerem décadas e saírem da organização sem realizações significativas mesmo, sabe? Então, acho que aqui vai aqui uma provocação na mudança mesmo, né, de mentalidade das organizações, e que pode ser muito interessante para todo mundo. Agora, esse tema dá para falar muito mais tempo, né, Sérgio? Dá para ficar horas. Eu acho que se tiver interesse, escreve para a gente, porque a gente pode trazer aqui, dentro desse assunto, um recorte específico e podemos aprofundar esse recorte. Sem dúvida, até dê sugestões, né, para a gente poder, talvez nos próximos episódios, a gente se aprofundar em algum tema específico em relação às oportunidades para o Executive as a Service. De novo, gente, muito obrigado. A gente está chegando no finalzinho do nosso tempo aqui. Curtam, comentem, né, compartilhem e deem sugestões, né? Esse é um tema que a gente acabou de discutir. Eu acho que seria interessante escutar de vocês também o que vocês acham que seria interessante a gente abordar nesse assunto. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau.